Olá, esse é o primeiro exemplo de análise combinatória que eu vou cobrir em alguns vídeos. Então, a primeira questão é a seguinte: uma sequência A de tamanho L tem uma ascensão se existe um par de índices IJ, tal que I menor do que J, e AI menor do que AJ. Ou seja, se eu tenho um número que é menor, que vem antes de um número que é maior, certo? E aí ele está dizendo que nesse caso aqui existe uma ascensão por causa dos índices 1, 4. No caso, tipo, o valor que está no índice 1 é menor do que o valor que está no índice 4 e 1 é menor do que 4 também. Aqui a gente poderia ter usado outros pares também, poderia ser 1 e 2, poderia ser 3 e 4. Também seriam pares válidos para dizer que a sequência tem uma ascensão. Essa sequência aqui, por exemplo, não tem nenhum tipo de ascensão. Meio que a gente já chega na intuição de que para ela não ter uma ascensão, ela tem que ser uma sequência não crescente, na verdade. Uma sequência que o próximo elemento sempre é menor ou igual ao elemento anterior, certo? Tipo, se eu tenho 4, o próximo elemento tem que ser menor ou igual a 4. Se eu tenho 3, o próximo elemento tem que ser menor ou igual a 3. E assim por diante. Aí a gente vai ter uma concatenação de duas sequências, que vai ser literalmente colocar uma sequência depois da outra, certo? Concatenação dessas duas sequências, por exemplo, essa daqui. Se você reparar, aqui é a parte correspondente à sequência da esquerda, que é essa daqui, e esse resto aqui é correspondente à sequência da direita. E ele está dizendo só que a concatenação, quando ele for falar da concatenação no resto do enunciado, ele vai tratar como P mais Q, com o sinal de mais. E é o seguinte, essa pessoa aqui, G1, pensa que sequências com ascensão trazem sorte. Então ele quer fazer a maior quantidade de sequências para o ano novo, dessas sequências com ascensão, certo? Ele tem N sequências que podem ter tamanhos diferentes. E ele vai considerar todos os N ao quadrado pares de sequências, uma sequência SX e SY, pode ser inclusive o mesmo número, e vai chegar à concatenação dessas duas sequências. E ele vai checar se ela tem algum tipo de alguma ascensão. E ele pode selecionar a mesma sequência duas vezes, certo? É o que ele disse. Ele vai literalmente passar por todos os n quadrado pares de sequências. Então ele pode considerar a mesma sequência em vários pares. E ele quer que você dê a quantidade de pares, tal que a concatenação desses pares contém algum tipo de ascensão. O n é igual a 10 à quinta, então não dá para testar todo, tipo, par por par e verificar se ele tem algum tipo de ascensão. E é isso, ele vai ter um n até 10 à quinta, aqui ele está especificando a entrada. Vai receber o tamanho vão ser 5 linhas, cada linha é uma sequência. Que vai ser o tamanho da sequência e o resto da linha é a sequência. Por exemplo, aqui diz que tem uma sequência de tamanho 4, então os próximos 4 números vão ser a própria sequência. Tranquilo? Aqui, se a gente for observar as possibilidades, por exemplo, o que é que a gente tem? A gente tem, se a gente for colocar como uma sequência da esquerda, essa sequência aqui, como essa sequência já tem algum tipo de ascensão, então independente de quem colocar na direita, já vai ser, a concatenação vai possuir uma ascensão, certo? Então, tipo, se a gente começa com esse, a gente pode terminar com esse e com esse. Então a gente adiciona 3 na nossa resposta. Se a gente começar com essa subsequência, com essa sequência, então a gente pode utilizar essa como segunda, porque como ela já tem uma ascensão, então a gente adicionar ela já vai garantir que a nossa resposta vai ter uma ascensão. A nossa concatenação vai ter uma ascensão. Então, se a gente colocar essa com ela mesma também, vai ter outra ascensão, que vai ficar 998877 e depois 998877 de novo. Então, do 7 vai para o 9, que é uma ascensão. Então, aqui a gente já, essas duas sequências, como sequência da direita para essa sequência do meio, também adicionam
dois na nossa resposta atual. Então a gente tem 5 até o momento. Agora, considerando que a gente começa com esse, se a gente coloca essa sequência como a sequência da direita, também obviamente vai ter um tipo de ascensão, porque essa sequência por si só já tem ascensão. Se a gente coloca essa e depois essa daqui como sequência da direita dessa, quer dizer, então vai ter uma ascensão também do 6 para o 9. Então a gente adiciona mais 2 na nossa resposta e fica com 7. Basicamente isso é a explicação. Aqui ele explica quais são os arrays que tem que tem uma ascensão nesse primeiro exemplo aqui. Então acho que é isso. Agora vamos para a explicação. Tipo, a primeira coisa que a gente já viu é, se a gente utilizar uma sequência que já possui ascensão, a concatenação com ela, se você coloca qualquer outra coisa com ela, ainda se do lado esquerdo, do lado direito, tanto faz, então essa concatenação também vai ter uma ascensão. Porque não tem como eliminar uma ascensão que já está lá na sequência. Aí, quando a gente utiliza duas sequências que não possuem ascensão, que basicamente é o único caso que esse primeiro aqui não cobriria, certo? Quando a gente tem duas que não possuem ascensão concatenadas, existe ainda uma forma de elas duas concatenadas ter ascensão, que é caso tenha algum número na esquerda que é menor do que algum número da direita. Deixa eu ver, um exemplo seria isso aqui. Aqui a gente tem o 7, que é menor do que o 8, certo? Então, por isso que existe algum tipo de ascensão aqui. É isso que ele está dizendo aqui, se tem algum número à esquerda que é menor do que algum número da direita. Aqui a gente tem, basicamente são todos os casos, né? A gente tem alguma que tem ascensão do lado esquerdo e do lado direito pode ser qualquer coisa. Esse interrogação, tipo, não qualquer coisa. Vamos falar aqui que é tipo qualquer sequência que não tem ascensão. Aqui também, qualquer sequência que não tem ascensão do lado esquerdo e uma sequência que tem ascensão do lado direito. Aqui é quando a gente coloca duas sequências que tem ascensão. Aqui é quando a gente coloca duas sequências que não tem ascensão, mas que não existe nenhum cara desse lado que é menor do que algum cara desse lado. E aqui também a mesma coisa, quer dizer, o contrário. Aqui a gente tem um cara que é menor do que algum cara do outro lado. O 7 é menor do que o 8, no caso. Então, meio que ficou meio que implícito. Esse daqui é o único caso, esses dois são o único caso que a gente tem que resolver sem observar que já tem uma sequência com ascensão, certo? Então, meio que fica implícito. Se eu tenho que achar um cara desse lado que tem que ser menor do que algum cara desse lado, meio que a melhor coisa é encontrar o mínimo desse lado, certo? Porque se ele não for menor do que alguém desse lado, então ninguém vai ser. Então, da mesma forma, se eu quero olhar para qual é o cara desse lado que vai favorecer eu encontrar alguém desse lado que é menor do que ele, então o melhor é eu achar o máximo desse lado. Porque se não tem ninguém desse lado, do lado esquerdo, que é menor do que o máximo do lado direito, então não vai ter ninguém do lado esquerdo que é menor do que alguém do lado direito. Então, eu pego o mínimo do lado esquerdo e o máximo do lado direito. Se esse mínimo for menor do que esse máximo, então quer dizer que a gente encontrou uma concatenação que possui ascensão, certo? É basicamente isso que eu disse aqui. A sequência da concatenação terá uma ascensão se e somente se o menor elemento da sequência da esquerda é menor do que o maior elemento da sequência da direita. Esse problema, como aqui está dizendo, pode ser resolvido através de dois ponteiros. E o que a gente vai ter um ponteiro entre os mínimos das sequências e os máximos das sequências. A gente vai ordenar, né, para utilizar os dois ponteiros. Então a gente vai saber, tipo,
A gente pode iterar pelo mínimos ou pelos máximos, mas eu acho que é mais intuitivo iterar pelos máximos. A gente vai andando por cada um dos máximos, certo? E a gente vai movendo um ponteiro nos mínimos para saber quantos números que são menores do que o máximo que a gente está analisando no momento. Sim, aqui ele está exemplificando, supondo que a gente tem essas 4 sequências, nenhuma delas tem ascensão. Então a gente adiciona os mínimos e os máximos delas aqui. Então a gente tem os máximos aqui já ordenados e aqui a gente tem os mínimos já ordenados. Quando a gente analisa o 5, o nosso ponteiro dos mínimos vai andar até aqui, certo? Na verdade, até aqui. Vamos dizer que o nosso ponteiro da posição do primeiro elemento que é maior ou igual ao máximo que a gente está analisando. Então, a gente está com o nosso ponteiro aqui. Então, a gente sabe que existem dois números que são menores do que esses 5 aqui nos mínimos, certo? Então, a gente sabe que na sequência que o máximo é 5, que é basicamente a sequência que a gente está analisando para ser a sequência da direita, existem duas sequências que podem ser utilizadas como sequência da esquerda dela para que a gente consiga algum tipo de ascensão. Então a gente adiciona 2 na nossa resposta. A gente anda esse ponteiro para a direita, certo? E a gente vai analisar o 7 agora. Aí aqui a gente estava com o ponteiro aqui, a gente vai continuar andando para a direita também, enquanto o nosso ponteiro estiver apontando para alguém menor do que 7. Então a gente vai chegar nessa posição, o ponteiro vai ficar nessa posição e a gente acaba sabendo que existem 3 números aqui nesse array de mínimos que são menores do que o 7. Então a gente adiciona 3 na nossa resposta. Aí quando a gente vai para o 8, meio que o ponteiro vai ficar aqui na posição final do array, certo? Quer dizer que todo o array aqui é menor do que o número 8. Então a gente adiciona 4, que é o comprimento do array. No 9 vai ser a mesma coisa. Todo o nosso array de mínimos é menor do que 9. E vai ser isso. Essas são as nossas respostas quando a gente está testando concatenar duas sequências que não tem ascensão. Tranquilo, agora vamos para o código. Por exemplo, aqui a gente pegou o n, né, da entrada, a gente inicializou um array de mínimos, de máximos. ASCII quer dizer a quantidade de sequências que tem ascensão e a quantidade de sequências aqui que não tem ascensão. A gente anda para cada sequência. Aqui a gente detecta que tem ascensão. Se tem ascensão, a gente simplesmente adiciona na contagem de ascensões. Se não tem, então a gente precisa adicionar o menor elemento no array de mínimos e o maior elemento no array de máximos. Aí, tipo, esses casos aqui que a gente já calcula direto são o quê? Esse ASCII vezes ASCII são todas as possibilidades de fazer isso daqui, certo? Que é do lado esquerdo é um array que tem ascensão e do lado direito é um array que tem ascensão. Aí esse ASCII vezes NASCII, que é a multiplicação da quantidade que tem ascensão vezes os que não tem ascensão, é exatamente isso daqui, certo? E se você for analisar, esse daqui também tem a mesma quantidade de possibilidades, que é aqui a quantidade de ascensões e aqui a quantidade de que não tem ascensões. Então, como eles dois têm a mesma possibilidade, a gente só precisa adicionar só 2 vezes essa multiplicação. Aí agora só falta calcular quando a gente está concatenando duas sequências que não tem ascensão. E é isso que a gente vai fazer aqui. A gente primeiro deu um sort nos arrays de mínimo e máximo. E a gente vai fazer 2 ponteiros aqui nessa parte. A gente vai iterando no máximo, né? A gente vai subindo o ponteiro dos máximos.
e depois a gente vai iterar com esse i até chegar no primeiro elemento que é maior do que todos, não, que é maior do que o x, certo? E quando a gente não consegue mais aumentar, certo? Esse i, a gente chegou no ou no final do array ou no primeiro elemento que é maior do que o x, então a gente soma o índice, que é basicamente quantos elementos tem antes dele. Então, tranquilo, é basicamente isso, o primeiro exemplo. E até a próxima.